Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o diácono Cláudio do Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD no terceiro trimestre de 2022, que está tratando sobre apologética. Quero aproveitar antes de mais nada para pedir para você que se inscreva no nosso canal, para que você possa acompanhar todas as publicações futuras, marque aí o sininho, envie para alguém, se inscreva no canal, aproveitar que você está lembrando aí para nós podermos discorrer o assunto. Tratando sobre apologética, nós temos que o título do trimestre fala sobre os ataques contra a Igreja de Cristo. E o subtítulo fala das sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. A igreja vem sofrendo ataques de todos os lados, e alguns deles tão sutis que é preciso atenção para poder observar. Nós já estudamos alguns dos ataques, algumas das sutilezas. Nós falamos aí na lição de número 2 sobre a banalização da graça, na lição 3 a imoralidade sexual, na lição 4 a normalização do divórcio, e nesta semana estamos estudando sobre o materialismo e sobre o ateísmo. Quando você estiver domingo na escola bíblica dominical, você vai encontrar no primeiro ponto da lição a compreensão do materialismo e do ateísmo. Então você deve focar no primeiro ponto, porque ali terá os conceitos. O que é o materialismo, o que é o ateísmo. No segundo ponto da lição, você vai ver as raízes do materialismo e do ateísmo. De onde eles vieram, quais são os seus precursores, quem primeiro trouxe a ideia de materialismo e de ateísmo. No terceiro ponto vai falar sobre os pressupostos das doutrinas materialistas e ateístas, doutrinas, o ensinamento, o que eles pregam, o que eles dizem para as pessoas. E no último ponto, que é o quarto ponto, essa lição ela vem com uma exceção, geralmente são 3 pontos, essa virá 4 pontos. No quarto ponto, respondendo ao materialismo e ao ateísmo. Sendo assim, amanhã, querendo Deus, eu vou trazer para vocês livros que falem sobre justamente a defesa da fé puramente. Vou trazer livros sobre apologética, sobre resposta às seitas e assim por diante. Hoje eu quero indicar para vocês alguns livros. Indico o livro do trimestre do pastor José Gonçalves. Indico para você este livro aqui da Editora Vida, que trata sobre fundamentos cristãos, Deus em 12 lições. Este aqui é muito bom, é um resumo da teologia própria. A matéria do curso de teologia chama-se Teologia Própria. Então procure aí o livro do IBAD, que fala sobre teologia própria. Procure o livro da ETAD, que fala sobre teologia própria. Procure o livro do CETEC, que fala sobre teologia própria. Deus abençoe o pastor Josafá Batista e o pastor Dejarlan Ramos, que são, na sequência, diretor e escritor do CETEC. Trouxe para você aqui este livro do judeu Meyer Perman. É um dos livros que serviu de base para vários livros que são utilizados hoje, livros doutrinários. Esse aqui, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, ele é um curso de teologia em miniatura. Aqui, se você adquirir este livro aqui, você tem um curso de teologia completo. Esse é da Editora Vida, Meyer Perman. Ele tem esse e tem outro, que é através da Bíblia, livro por livro. Para esta questão de você estudar acerca de Deus, eu te indico este livro, certo? Inclusive, quem ensina nas congregações, ele já vem com os versículos tudo separado, muito fácil para você dar um estudo na igreja. Trago para você também da Central Gospel, Manual de Defesa da Fé, Apologética Cristã. Então o livro já é próprio do trimestre. Este livro aqui já é próprio do trimestre. Em Luiz Eduardo Magalhães você deve encontrar na editora Betel, na livraria Betel. Bairro Santa Cruz, irmão Rubens e irmã Leandra, você vai encontrar esse livro, certo? Manual de Defesa da Fé. Aqui eu já deixei separado aqui, ó. Tá vendo aqui? Já está separado onde trata do tema neste livro. Olha, ó, a natureza de Deus. Então já deixei separado para que eu possa fazer meus estudos aqui. Trago para você também da Central Gospel também Manual Prático de Teologia. Manual Prático de Teologia, ou seja, simples, descomplicado, com textos para facilitar. Aqui fala sobre Deus. Por quê? Porque nós vamos tratar do materialismo e do ateísmo, então você precisa ter conteúdos que fale justamente o contrário, que fale acerca de Deus. Deixa eu regular essa câmera aqui, que ela é automática e de acordo com o movimento é que ela vai. Pois bem, nós estamos diante da lição de número 5,
quando ontem nós lemos que Deus se deu a conhecer ao mundo, Deus se revelou ao mundo, Deus deixou que o mundo conhecesse. Lemos Hebreus capítulo 1, versículo 1. Hoje nós leremos, na terça-feira, livro do Gênesis, livro do começo, capítulo 12, versículos de 1 a 3. E a epígrafe diz: Deus se revela graciosamente ao ser humano. Deus se revela graciosamente ao ser humano. Vamos ler na tradução de Revista Almeida e Corrigida, fazendo uso da Bíblia Apologética com Apócrifos, edição ampliada do ICP. Este texto que nós vamos ler é o encontro de Deus com Abraão. Ali você tem a revelação de Deus. Presta atenção. Versículos 1, 2 e 3 do capítulo 12 de Gênesis. Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Começando. Ora, o Senhor disse a Abrão. O Senhor disse a Abrão, não é Abraão ainda, é Abrão. Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Deixe tudo e vá para a terra que eu ainda vou te mostrar. E far-te-ei grande nação. A promessa de Deus a Abrão é que ele seria pai de uma grande nação. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. Alguns até acham que mas Abraão morreu e não viu tudo isso, só tinha um filho, tal. Mas Abraão ainda viveu com seus netos, pelo menos com Isaac e Jacó. Mas é interessante aqui que engrandecerei. Abrão botou um A no meio e ficou Abraão. Se você observar, o nome dele já estava sendo engrandecido. Mas tudo bem, engrandecer ele no sentido de falar muito, do nome dele ser muito conhecido. E isso aconteceu também. Engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Tu serás abençoado. Tu abençoarás outros. Serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Este princípio aqui segue hoje para a nação de Israel. As nações que são a favor de Israel e as que são contra são destacadas. Inclusive, no final da grande tribulação, quando estiver acontecendo a batalha do Armagedon, que o Senhor Jesus vier para salvar Israel naquele momento, leia aí Romanos 9 e 27 que você vai entender. O Senhor então vai estabelecer o milênio na sequência. E quando ele for julgar aqueles que estavam na batalha do Armagedon, colocará à direita os que estavam a favor de Israel, que ele chama de ovelhas, e colocará à esquerda os que estavam contra Israel nesta batalha do Armagedon, que ele chamará de bodes. Então veja que o princípio estabelecido em Abraão permanecerá ou permanece até os momentos futuros. Continuando. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. No crente, Abraão. Rapaz, eu também sou crente. Abraão era crente. E Abraão foi chamado de o nosso pai na fé. O que nós temos aqui, gente? Nós temos que Deus está se revelando ao homem. Logo no princípio, não tinha dúvida de quem era Deus. Adão e Eva conviviam com Deus. Existe a teoria, que inclusive eu defendo, que Adão e Eva tiveram filhos dentro do jardim. Veja aí o nosso comentário. Nós temos aí os filhos de Adão e Eva. Aproveitando, este é o nosso segundo vídeo da semana. Serão 6. Então, querendo Deus, faremos mais 4. Acompanhe o de ontem e acompanhe os 4 que virão na sequência, tá? Então, Adão e Eva sabiam quem era Deus, conversavam com Deus pessoalmente e certamente seus filhos também conheciam a Deus. Estes seus filhos, alguns entendem que lá no capítulo 6 de Gênesis, quando os filhos dos homens viram as filhas de Deus, quando os filhos de Deus viram as filhas dos homens, provavelmente estes filhos de Deus são os filhos de Adão e Eva dentro do jardim. Eu sei que alguns não aceitam, mas infelizmente é uma teoria que eu particularmente defendo. Se alguém provar o contrário, assiste o meu vídeo aí, eu aceito posições contrárias, só não aceito achismos, eu aceito com versículo bíblico. Então eles tiveram filhos e esses filhos sabiam adorar a Deus. Adão e Eva adoravam, seus filhos adoravam, tanto que Caim e Abel foram oferecer sacrifícios a Deus. Caim matou Abel, mas ofereceu um sacrifício a Deus, então cria que Deus existia. Nós temos lá na frente Noé, que Deus conversou com Noé, que Deus mandou Noé construir uma arca, que Deus disse entre na arca, que Deus disse feche a porta da arca. Depois Deus disse agora abra a arca e saia. Então nós temos Deus dialogando com o povo. É depois de Noé,
quando nós já entramos na dispensação dos patriarcas, que após Babel, a confusão das línguas, os homens passaram então a esquecerem-se de Deus. E isto é fácil, rápido. 20, 30 anos os homens esquecem de Deus. 100 anos você tem uma geração totalmente mudada, que não lembra mais de Deus. E foi o que aconteceu. De Noé a Abrão, os homens esqueceram-se de Deus. E Deus então aparece a Abraão. Dizem alguns que o motivo de Deus pedir para Abraão sair da sua família, da sua parentela, da casa de seu pai para uma terra que ele mostraria, é porque o contexto em que Abraão vivia era um contexto de idolatria. Talvez ele mesmo ou seu pai Terá fossem criadores de imagens. Eu estou dizendo o que dizem os livros históricos. Eu não estava lá, e o pastor Adejarlan, em aula de teologia, certa vez disse que a crítica da história é que nós não estávamos lá, então nós temos que aceitar a coisa do jeito que está escrita. Quando você é testemunha diferente, você diz, não, eu estava lá e eu vi diferente. Mas se eu não estava lá, eu tenho que aceitar o que está nos livros. Eu vou fazer o quê? Quando eu leio sobre Hammurabi, tem coisa lá que eu acho horrível, mas está escrito, eu não posso correr. Eu leio sobre Antíoco Epifânio IV, dá vontade de pegar ele e dar uns tapas nele, mas eu tenho que ler. Estava lá, então eu tenho que saber. Aí Abraão, então, é chamado por Deus. Deus revela-se a Abraão. Enquanto pensar que Deus não existia, Deus diz, Abraão, sou eu. E ali, Abraão, a partir de então, mantém com Deus uma relação, que é a primeira relação onde Deus se revela graciosamente, como diz o texto, ao homem. Abraão mantém com Deus uma relação em que Deus, em determinado momento, vem até a casa de Abraão. Deus visita Abraão na sua casa, Deus vem na sua casa, come na sua casa, Deus fala a promessa de um filho, o filho nasce e toda a vida de Abraão é guiada por Deus. Deus chega ao ponto de dizer, esconderia eu alguma coisa do meu servo, ou de Abraão, meu amigo, ou do meu amigo Abraão? Isso é muito forte, gente. Abraão é tido como pai na fé. Você vai para o Novo Testamento, o Novo Testamento vai dizer assim, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado por justiça. Ele foi justificado porque creu em Deus. Assim, nós temos, iniciando no segundo dia da semana, que Deus começa a revelar-se ao homem. Deus começa a revelar-se ao homem. Durante o deserto, por exemplo, ali foi a maior revelação de Deus. Inclusive as 10 pragas foi Deus mostrando quem ele era mesmo. Porque no Egito tinha o Deus do Nilo, ou o Nilo era o próprio Deus, tinha o Deus do gafanhoto, tinha o Deus disso, o Deus daquilo, o Deus Ram, o Amon-Ra, se não estou enganado, e aí por diante. E Deus então veio, trouxe as 10 pragas por intermédio de Moisés para mostrar que ele é Deus. Ele abriu o mar vermelho, mas mesmo assim, durante tudo que aconteceu pelo deserto, trazendo comida ao povo, dando vitória ao povo, conforme diz no Salmo 136, guiando Israel, dando vitória diante de reis famosos, a Og, rei de Bazã, a On, rei dos amorreus, se não estou enganado, o povo ainda não cria em Deus como ele é. A interpretação, a visão acerca de Deus é um negócio parcial, parcelado. Aí o Senhor passa toda a trajetória dele, o máximo da revelação dele foi chamar ele de o Senhor dos Exércitos, como aconteceu em alguns fragmentos antes do exílio babilônico e depois do exílio babilônico. Ageu, Zacarias e Malaquias batem forte em cima dessa questão de que ele é o Senhor dos Exércitos. Pesquisa aí para você ver. Eles só chamam Deus de Senhor dos Exércitos. Não é mais Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Xamã, Jeová Tzidkeno. Não é mais isso, porque aí são visões parciais de Deus. Eles, como não tendo mais argumento, dizem o Senhor dos Exércitos. Disse o Senhor dos Exércitos. Aí o escritor aos Hebreus que nós lemos ontem disse que lá no passado ele se revelou aos pais pelos profetas. Mas agora ele se revelou a nós pelo Filho. E ele chega para Filipe, conforme eu disse, Jesus chega para Filipe e diz, Filipe, quem me vê a mim vê o Pai. Então fique aí que Deus graciosamente se revelou ao homem e nós vamos comentar sobre isso nos próximos dias. Amanhã, por exemplo, está previsto a vã sabedoria humana faz o homem tornar-se louco. Ou nós vamos ler o Salmo 53 amanhã. Um abraço, fica na paz do Senhor e comenta aí o que você achou desse comentário. Fica na paz do Senhor. Até mais. Amanhã terá mais, querendo Deus, que existe, que é verdadeiro, que é galardoador e que abençoa todos aqueles que o temem. Até mais.